Gênesis capítulo 6. Aleluia. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 6. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amém? Todos acharam? Todos estão ouvindo bem? Aleluia. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, a que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Versículo de número 5. Repitam, por favor. Amém. Na Torá, eu estou com a Torá aqui. A Torá fala assim: e o Eterno viu que era grande a maldade do homem na terra, e que todo o impulso dos seus pensamentos, do seu coração, era exclusivamente mal todo o dia. Versículo de número 11 agora. A terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Leiam, por favor. Versículo 12. Todos. Amém. Deixa o versículo 5 e o 12, por favor. Deixa o 5 então, e o 12 depois você coloca, por favor. Eu estava lendo a palavra de Deus, e essa história de Noé é uma história muito importante para nós. Por quê? Porque é a primeira vez que Deus traz juízo sobre a terra por causa do pecado. Amém? Quantos estão me ouvindo? É a primeira vez que Deus traz juízo sobre a terra por conta do pecado. Em Gênesis, no início da história de Gênesis, é bem claro que Deus amaldiçoou a terra por conta do pecado do homem. E a terra foi adulterada, ela teve espinhos, ela teve abrolhos, mas agora o dilúvio é a primeira vez em que Deus manda juízo, justiça na terra por conta do pecado. E a justiça de Deus, ela vem para punir aqueles que não estão de acordo com a vida de Deus, porém, a justiça de Deus, ela vem para purificar. Ela condena sim os pecadores, ela condena aqueles que estão com a vida falha, mas o desejo da manifestação da justiça de Deus é que todas as vezes que a justiça de Deus manifesta, ela vem para purificar. A palavra de Deus diz lá no sermão
da montanha, o Senhor falou: bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque eles serão saciados. É do desejo de Deus que nós viemos amar a justiça de Deus, não porque nós desejamos que pessoas más sejam condenadas, não porque nós desejamos que aqueles que não servem a Deus sejam condenados, mas qual que é o nosso desejo aí pela justiça de Deus? Porque a justiça de Deus, ela purifica. Deus olhou a terra e falou: a terra está profanada, a terra foi contaminada, eu preciso purificar a terra, eu preciso trazer purificação sobre a terra. Veja só, todas as vezes que Deus purifica algo, Ele traz o quê? Justiça. Para que a Bíblia fala que nós somos purificados do nosso pecado, pela palavra e pela morte de Jesus Cristo na cruz. Então, para que eu e você fôssemos purificados, Deus teve que executar justiça em Jesus. Ele teve que pegar o martelo e ele mesmo cravar os cravos e os espinhos no crânio de Cristo. Ele mesmo, Isaías fala, porque ele agradou em moê-lo. Por que que Deus agradou, em trazer justiça sobre aquele a qual estava com pecado sobre ele, que é Jesus, que tomou o pecado sobre ele? Porque a justiça traz a purificação. Eu e você somos purificados pelo ato da cruz. Então, veja só, é uma coisa muito estranha, porque nós, para restaurarmos um relacionamento, para restaurarmos uma amizade, uma pessoa que nós amamos, nós, seres humanos, nós passamos por cima dos erros daquela pessoa. Muitas vezes a gente joga os erros para debaixo do tapete. Não, vamos relevar, vamos passar uma borracha nisso. Não é assim que a gente fala? Vamos esquecer o que aconteceu. Só que veja como Deus, ele é diferente de nós. O padrão de justiça de Deus é muito diferente do nosso. Para que haja uma restauração no relacionamento de qualquer vida com Deus, é necessário que haja a justiça. E para que haja justiça, para que seja executada a justiça, haverá a punição. E essa justiça sendo executada, ela gera a purificação. Então, uma vez que eu não escondo das pessoas que são pecadoras, todos nós somos, a cruz de Cristo, o que aconteceu na cruz, e o próprio Jesus nos ensina falando: passem pela cruz. Vocês que quiserem ser como eu sou, tomem a sua cruz, passem por mim e levem também a sua cruz. O que ele está falando? Eu morri na cruz por vocês, mas é necessário que vocês também venham se crucificar. É necessário que vocês também passem por esse ato de justiça de Deus. Que vocês crucifiquem a carne de vocês, que vocês crucifiquem os desejos de vocês. É necessário que todos passem por esse ato de justiça. Não tem como se ausentar desse ato de justiça. É necessário que eu entenda que eu sou um pecador e que eu preciso ir para a cruz assim como Cristo morreu por mim. Quantos entendem? E quando eu escondo esse fato das pessoas, quando eu trago as pessoas para a igreja com qualquer motivação, diferente da motivação de mostrar para ela que ela é um pecador, e que se ela não arrepender, a justiça de Deus virá sobre ela para destruí-la, mas que se ela arrepender, a justiça de Deus será executada sobre ela para justificá-la e purificá-la, eu estou impedindo aquela pessoa de ter um relacionamento com Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Deus, ele viu que a terra havia sido corrompida e ele tomou uma atitude sobre isso. Ele não ficou: eu fiz a terra, eu fiz o homem se corrompeu e agora está assim. Não, mas eu amo eles, eu vou aceitar eles do jeito que eles são. Não, ele teve que intervir. Foi a primeira vez que Deus agiu com justiça para purificar a terra. E por que é importante nós falarmos da primeira vez que Deus agiu como justiça para purificar a terra? Porque também a Bíblia diz que os últimos dias antes da vinda do Senhor
serão como nos dias de Noé. Assim como nos dias de Noé, foi a primeira vez que Deus olhou, não, a terra está corrompida demais, está com muita violência, e eu vou mandar a minha justiça. Os dias de Noé foi a primeira vez que Deus mandou o quê? Justiça sobre a terra. Repita comigo, nos dias de Noé, foi a primeira vez que Deus mandou justiça. Justiça implacável. Repita comigo, justiça implacável. Que gerou muitas mortes, mas também gerou purificação e salvação de alguns. Veja só, meus amados irmãos, por que é muito importante aprendermos com a história de Noé? Porque, eu vou repetir de novo, falei várias vezes aqui, porque assim como aquilo que aconteceu com Noé e a terra, foi o primeiro ato de justiça, de intervenção de Deus para purificar a terra, foi o primeiro ato de justiça e de intervenção de Deus para trazer justificação e trazer purificação sobre a terra. Também a palavra de Deus nos diz que haverá o último ato de justiça de Deus sobre a terra, para trazer purificação sobre a terra. E esse dia será quando, depois dele havendo buscar a igreja dele, ele trará o quê? O fim sobre a terra. E aqueles que estiverem aqui e não tiverem entrado na arca, não estiverem subido com a igreja, que é a arca de Deus, que estando em Cristo, a igreja se torna ali participante dessa arca que nos guarda, que nos protege, que é o próprio corpo de Cristo. Então ele virá e trará juízo sobre a terra e irá destruir a terra. Então, se esse juízo é prometido e ele acontecerá um dia, é necessário que, para aprendermos sobre esse dia que virá, olharmos para trás e vermos sobre esse dia que já aconteceu na terra, pela primeira vez nos dias de Noé. É por isso que ele fala, olhem, porque os dias da vinda deles e do juízo deles será como nos dias de Noé. Não só comparando a maldade nos dias de hoje como nos dias de Noé, mas comparando também o mesmo ato de justiça de Deus como nos dias de Noé. Só que será de uma vez, a última e de uma vez por todas, o último ato de justiça de Deus. Porque depois dele tendo purificado toda a terra e tendo purificado todas as coisas e exterminando de uma vez por todas o mal, Satanás e seus demônios, junto com os profanos, junto com aqueles que viveram a vida na iniquidade, lançados no lago de fogo, aí de uma vez por todas haverá novos céus e nova terra, porque agora será a terra purificada com a justiça de Deus. Só pode ser purificada a vida de alguém ou a terra através da justiça de Deus. Quantos entendem isso? Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Por favor, digam amém para eu saber que você está entendendo. Você entendeu essa introdução que eu te falei? É muito importante. Por que é importante olharmos para a história de Noé? Pastor, você está pregando o Velho Testamento. Porque o próprio mestre falou, olhe, será como nos dias de Noé. Por quê? Porque nos dias de Noé foi o primeiro ato de justiça de Deus sobre a terra. O martelo de Deus de juízo sobre a terra. E quando ele voltar para buscar o seu povo, depois, na tribulação, em tudo que haverá de acontecer, Armagedon, tudo mais, que eu não vou entrar aqui agora em questão, será o último ato de justiça dele, para purificar a terra de toda profanação. Então é muito importante. E o que nós podemos aprender nessa história, inicialmente, aqui de Noé? No versículo 5, fala, viu o Senhor que era grande, repita comigo, era grande. Diga comigo, viu Deus que era grande, muito grande, a maldade do homem na terra. E ali fala, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração era má. Na Torá, aqui na Torá, fala, eu vou repetir, e o Eterno viu que era grande a maldade no homem na terra, e que todo o impulso dos seus pensamentos e do seu coração era exclusivamente mal, todo o dia. Quando Deus olhou a terra,
ele viu que a terra estava cercada de maldade, Deus procurou olhar de onde havia vindo aquela maldade. Veja só, Deus ele criou o mal, Deus ele criou todas as coisas, sim ou não? Sim ou não? Ele é criador de todas as coisas. Mas, de certa forma, então, se Deus ele é criador, Deus criou o mal? Não, Deus não criou o mal. Mas o que seria o mal? O que seria? A ausência do bem. O mal, ele é a ausência da manifestação do bem, da manifestação de Deus. Então, quando Deus ele olha, preste atenção, para a terra, e ele vê que a terra se tornou má, numa proporção muito grande, fala comigo, muito grande, muita maldade. Então Deus olha e procura quem foi o causador, de onde nasceu aquela maldade. Veja só, eu não estou querendo passar a mão na cabeça do diabo aqui não, que é o nosso adversário. A Bíblia fala que ele está ali ao nosso derredor. Mas veja só, quando a maldade estava muito grande na terra, Deus olhou, a maldade na terra aumentou de sobremodo, de uma proporção muito grande. Eu terei que intervir com justiça. Eu terei que purificar a terra, senão haverá um ponto que eles mesmos vão se autodestruir. Ah, mas Deus é tão ruim que Deus destruiu a terra com dilúvio. Meu irmão, se Deus não purificasse a terra com dilúvio, o ser humano ia se exterminar, porque eles iam se matar um ao outro. Tanta maldade, tanta maldade. Então Deus teve que na verdade Deus teve que fazer essa intervenção de matar a maioria para que a raça humana não fosse exterminada. A verdade foi o contrário. Está vendo como que a gente entende o contrário de Deus? A gente sempre tem uma opinião para dar para Deus. Não, mas Deus, você devia fazer assim. A gente quer ser relações públicas de Deus. Então veja só, a Bíblia fala que a maldade chegou numa proporção muito grande. Então Deus olha e fala, a maldade aumentou demais. Quem é o responsável por esta maldade? E Deus procura, e ele olha e descobre o quê? Que a responsabilidade desta maldade é o quê? É do homem. Por quê? A imaginação, o impulso, o desejo do coração, da imaginação e do pensamento do homem se tornou totalmente voltado para si mesmo. Aqui no verso 5 diz, o impulso dos pensamentos do seu coração era exclusivamente mal em todo o tempo, todo dia. Deus entendeu e viu de uma forma clara que a maldade havia aumentado sobre a terra, e de onde havia vindo o aumento dessa maldade, o cúmulo da maldade. A culpa foi do diabo? O diabo que aumentou? Não, foi por conta dos homens. Por quê? Eu tenho pregado, em toda palavra que eu prego, em algum momento da pregação, fala sobre isso que eu estou falando. Eu lembro quando eu era bem novo, eu fiz ali os primeiros cursos na igreja de membresia, como eu tenho ensinado aqui vocês a fazer, e de discipulado, e era bem simples. Era um círculo, e no centro tinha uma cadeira, no desenho, e na cadeira estava escrito eu. E ao redor do círculo estava Deus, estavam as coisas. E aí então tinha um outro círculo, um outro desenho, e naquele primeiro círculo, você lembra disso? Lá na comunidade ali, na Avenida Antártica. No centro tinha Deus, e fora do círculo, ao redor do círculo, eu. Então, eu entendi claramente que o quê? Eu deveria sair do centro, eu deveria sair do controle e entregar o centro da minha vida para Deus. Eu entendi. Só que hoje é muito difícil fazer com que os crentes entendam isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Aí parece que eles não escutam a primeira parte, eles só escutam, confia nele, o mais ele fará. Confia nele, o mais ele fará. Confia nele, o mais ele fará. Mas esquecem da primeira parte. Entrega a tua vida, entrega o controle, entrega os seus pensamentos, entrega o seu sonho, entrega a cadeira, entrega o controle, entrega o centro da tua vida totalmente a Ele, para Ele, de conduzir e dirigir a sua vida. E as outras coisas Ele fará.
Veja só que quando Deus olha e fala, a maldade aumentou demais. Qual foi o agente causador do aumento da maldade? Porque quando eu fiz a terra, eu vi que tudo era bom. E quando eu fiz o homem, eu vi que era muito bom. Por que a terra se tornou diferente do que eu criei? Quem está fazendo com que a terra seja má? Quem está fazendo com que a maldade aumente tanto? E Deus olha, e quem estava fazendo isso era o homem. Por que o homem estava fazendo isso? Porque o seu coração, os seus pensamentos, as suas intenções só estavam voltadas para si mesmo, só estavam voltados em desobedecer a Deus, só estavam voltados em fazer as coisas para si, só estavam voltados em fazer coisas más. O que era fazer coisa má? Ir no boteco beber cerveja? Naquela época não tinha cervejaria. Fumar cigarro? Naquela época não tinha cigarro. Usar maconha? Naquela época não tinha maconha. Talvez prostituição? Talvez naquela época eu acredito que já podia ter isso. Mas qual era, aqui quando está falando, a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Repita comigo, a imaginação, mais alto, a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Repita comigo, mais forte, toda a imaginação, faz assim, dos seus pensamentos, do seu coração, eram más continuamente. De novo, fala, toda imaginação, faz assim, dos seus pensamentos, do seu coração, eram más continuamente. O que isso queria dizer? Que em todas as decisões, sem exceção, que os homens tomavam naquela época, eles tomavam decisões sem a presença de Deus fazer parte. Porque a maldade é o quê? É a ausência de Deus. Então eles tomavam a decisão de fazer algo, e aquela decisão é uma decisão diferente da forma de Deus pensar. E por que isso estava acontecendo? Porque lá em Gênesis, Deus já havia falado, no capítulo de número 1, não precisa abrir não, ele falava assim, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer dela, certamente você morrerá. Eu não sei se você está entendendo, mas é muito profundo tudo que eu estou falando aqui. O que era a árvore do conhecimento do bem e do mal? Nada mais era do que um conhecimento independente do conhecimento de Deus. O que é o mal? O que é o mal? A ausência do bem, a ausência também do conhecimento de. Então Deus vinha todo dia no Éden e encontrava com o homem e ensinava para o homem tudo o que ele precisava saber para fazer o seu trabalho com os animais, para cuidar da sua esposa. Deus ensinava, o conhecimento dele vinha de Deus, ele se nutria do relacionamento dele com Deus. E Deus falou, tem aquela árvore, se você comer, você também vai ter um conhecimento. Só que se você comer daquele conhecimento, você não vai ter mais conhecimento vindo da minha parte. Você não vai ter mais relacionamento comigo. Eu não vou mais compartilhar dos meus conhecimentos com você. Vai morrer isso aqui que a gente tem. Então quando o homem dá as costas para Deus, ausenta Deus da vida dele para buscar por si só o seu conhecimento, ele optou pelo conhecimento do mal. Porque o mal é o quê? A ausência do conhecimento de Deus. Então ali o mal foi instaurado. Então Deus criou o mal? Não. Deus colocou uma condição, que a ausência do homem de estar com Deus, de conhecer o que Deus conhece, a ausência disso é trevas, é mal. E o homem quando faz a opção, presta atenção, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não está fazendo a opção de pegar um fruto lá e comer.
Veja só, quando você vê um desenho, Adão ia pegando uma maçã, não tem nada a ver. Isso rouba a profundidade do entendimento da situação. Quando o homem opta por esse conhecimento, indiretamente ele está deixando de optar-se por Deus. Ele está deixando de escolher por Deus para escolher a um conhecimento, a qual ele é independente agora de Deus. Ele pode se alimentar desse conhecimento. E o diabo, ele falou o que para o homem? Se você comer dessa árvore, você vai se tornar igual a Deus. O que ele estava querendo dizer? Você será como Deus, porque Deus, ele é o quê? Independente. Quantos estão entendendo? Deus depende de mim, Deus depende de você, Deus depende do sol, Deus depende da lua, Deus depende da chuva, Deus depende da terra. Deus não depende de nada, porque Ele é Deus. Então a proposta que o diabo fez para o homem é que você vai se tornar como Deus, você vai ser Deus da sua vida. Não vai precisar ter um Deus para te governar mais. E por que o diabo ofereceu isso para o homem? Porque foi isso que o diabo fez com Deus. Deus colocou ele numa posição, eu falei isso aqui domingo, e ele quis se exaltar e se colocar numa posição acima daquela que Deus a colocou. Deus deu isso aqui para ele. O diabo quis o quê? Isso aqui. Você vira e fala para o seu filho assim, você dá algo para ele, você dá tudo para ele, fala para ele, olha, você não precisa mentir para mim, quando você quiser mais bala, pede para mim que eu vou te dar. Você dá um tanto de bala para ele, guarda o pote de bala lá em cima do armário. O que ele vai fazer? Na hora que você dá as costas, ele vai pegar uma cadeira, vai pôr ali, vai subir, vai pegar mais bala escondida de você. Aquelas balas são dele. Se ele pedir para você 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, você dá. Ou às vezes não vai dar naquele momento, mas vai dar depois. Aquelas balas são exclusivas para ele, mas estão sob o seu cuidado, porque você sabe a dosagem, você sabe a quantidade necessária que ele precisa. Mas ele quer o quê? Pegar as balas que são dele, sem a tutela sua. Por quê? Porque ele não quer ter que prestar contas do que ele deseja para outra pessoa. Ele quer ser livre no entendimento dele, de tomar aquilo que ele quer, quando ele quiser, da forma que ele quer. Todo ser humano tem isso dentro dele. Todo ser humano nasce com isso dentro dele por conta do pecado. E quando você desobedece a Deus e toma, você perde aquilo que era do seu direito. Aí a sua mãe vira e fala assim, ó, exemplo, essa bala era sua, você mentiu para mim, então agora essa bala você não vai chupar mais. Eu vou dar para as crianças aqui do bairro, você não vai ficar uma semana sem chupar bala. Você perdeu aquilo que você tinha, porque você não quis obedecer, confiar e depender de alguém, ter a autodependência de alguém. Nós só procuramos a ajuda de pessoas quando nós estamos mal, porque nós somos orgulhosos. Sim ou não? Sim ou não? É uma raiz de pecado. Aí você pergunta para mim, pastor, por que tem tanta corrupção no governo? Pastor, por que tem tanto estupro? Pastor, por que tem tanto ladrão? Eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa boa. Pastor, por que o mundo é tão ruim? Por que a maldade aumentou tanto? Eu vou te responder, a maldade é responsabilidade do homem. Deus olhou, e Deus é um juiz justo. Ele falou, não é o diabo, não é dinossauro, não é ninguém, é o homem. Porque ele quis ser independente de mim, ele quis ter o conhecimento próprio, e agora ele está pegando esse conhecimento próprio e está se degradando. E como que ele está se degradando? De que forma, na prática, o homem está aumentando a maldade? Como? Tendo toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, continuamente má. Tudo que ele pensa para si. Ele pensa isolado de Deus, tirando Deus. Então, você entende como é que é grave para mim e para você vivermos dessa forma? Como que Deus olha para mim e vê no meu coração e vê o seu coração quando você toma decisões continuamente na sua vida, sem Deus fazer parte delas, sem você orar, no seu próprio entendimento. Aí o seu pastor chega e fala assim, como nós estávamos conversando lá em casa agora, não faça isso, está errado. Quem é meu pastor para me corrigir?
que ele está achando que é? Ele está me tirando? Ele está querendo me impressionar? Ele está querendo me... Nós temos dificuldades de obedecer. Quantos estão entendendo? E nunca vi uma geração tão difícil como essa nesses dias. Estamos vivendo uma geração como nos dias de Noé. Por isso eu tenho falado para vocês, apertem os cintos, porque é chegada a hora do Filho do Homem voltar. É chegada a hora em que Jesus Cristo irá voltar. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu tenho estudado muito sobre isso. E Deus tem falado muito ao meu espírito. Então, se nós temos ainda práticas ainda na nossa vida assim, nós temos que mudar. Eu vejo pessoas na igreja constantemente carnais. Constantemente nas suas atitudes carnais. Talvez você está aqui, você é até do ministério, mas você tem que vigiar para não ser carnal. Ah, não, comigo eu não quero nem saber, tem que ser assim, senão se não for assim, eu não vou fazer. Carnal está no impulso dos seus pensamentos, da sua imaginação, do seu coração, pensando em si. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A maldade se resume nisso. Amém? Vocês entenderam? Glória a Deus. Amém? Versículo de número 11 e 12. A terra, porém, estava corrompida, fica só no 11 por enquanto. Estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e falou: eu criei a terra é minha. A terra não é do homem, eu coloquei o homem lá, mas ela é minha. E o homem corrompeu aquilo que eu criei, que era perfeito. E por conta da corrupção, a terra se tornou violenta. Veja que a Bíblia fala que quando, nos últimos dias, o amor de quase todo mundo iria se esfriar pelo aumento da iniquidade. O que faz com que as pessoas deixem de ser amorosas? O que faz com que as pessoas se tornem frias espiritualmente? Insensíveis. O aumento da iniquidade. Iniquidade é o quê? Corrupção, profanação, aquilo que corrompe. Aqui está falando que estava corrompida diante de Deus. Deus olhou a terra e falou: não, a terra está corrompida, não serve mais. Eu preciso purificar essa terra. Então eu preciso enviar a minha justiça, desculpa, o meu juízo sobre a terra. Por isso a terra está cheia de violência. Diego, por que tem tanta violência na terra? Porque a terra está corrompida. Não é a mesma terra que Deus havia criado lá no passado. Se corrompeu. Por que se corrompeu? Por conta de tudo que eu acabei de explicar aqui agora. Está chegando os dias em que Deus manifestará o seu juízo sobre a terra para purificar tudo que foi profanado novamente. Mas dessa vez, de uma vez por todas. Amém? Esteja preparado para isso. Verso 12. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Olha aqui para mim. De novo fala, segunda vez consecutiva, que Deus olhou a terra e ela estava mais forte. E por que ela estava corrompida? Primeiro, quem foi o responsável pela terra estar corrompida? E o que o homem estava fazendo para a terra ficar corrompida? Vivendo constantemente no seu pensamento, no seu coração, nas suas ideias, em fazer o mal. Agora vamos ver por que a terra se tornou corrompida. Porque toda a carne havia corrompido o seu sobre a terra. Eu vou perguntar e vocês vão ler lá a resposta para mim. Igreja, por que Deus olhou a terra e viu que toda a terra estava corrompida? Mais forte e todo mundo junto. 1, 2, 3. Por quê? Veja só como que a maldade começa na terra. Começa assim, ó. Por que aumentou a maldade, a violência? Por que a terra se corrompeu? Porque toda a terra, todo homem, havia corrompido o seu caminho. O que é isso? Saído do caminho que Deus havia preparado para o homem. Saído da direção de Deus. O que corrompeu a terra?
O que trouxe um aumento da maldade sobre a terra foi que o homem corrompeu o caminho. Ele se corrompeu no caminho e da direção do caminho. Por que você vê, nossa, tantas igrejas, ministérios que começaram tão bem? Quantos já viram ministérios que começaram bem? Vida de oração, missões, pregando nas praças, pregando na rua, falando de um amor de Deus, e depois, na caminhada, mudou a direção, começou a pedir dinheiro, começou a valorizar mais as coisas do que pessoas, se corrompeu no caminho, na direção. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Para que você não desagrade o coração de Deus, você nessa caminhada que você está aqui na terra, nessa peregrinação, a Bíblia fala que nós estamos numa peregrinação, você não deve corromper a direção do caminho, você não se deve corromper no meio do caminho. Ah, mas o meu pai e a minha mãe, eles falam palavrão, você não vai falar. Ah, mas fulano de tal diz que é crente, faz assim, mas você não vai fazer. Nesse caminho, nessa direção, você não vai se corromper, você não vai sair do caminho. A Bíblia fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O que isso quer dizer? Os meus caminhos têm que estar direcionados pela palavra de Deus. Onde vou trabalhar? Qual faculdade vou fazer? Com quem vou ter amizade? Com quem não vou ter amizade? Com quem vou casar? Com quem vou fazer negócios? Todas as minhas decisões, todos os meus pensamentos, todo o impulso do meu ser, todas as minhas imaginações, os meus sonhos, todos têm que estar na direção do caminho de Deus. Todos têm que estar voltados na palavra de Deus. A terra se corrompeu porque os homens adulteraram o caminho, saíram do caminho que Deus colocou para eles. Deus falou, não faça. Eles fizeram o contrário. Quantos estão entendendo? Ah, pastor, eu não sinto a presença de Deus. Deus não fala comigo. Eu não consigo mudar. Eu não consigo deixar o pecado. Eu não consigo ler Bíblia. Eu não consigo orar. Saia do caminho. Nós estamos falando, pare de andar com essas pessoas, pare de atender certos telefonemas, pare de conversar na internet, no WhatsApp com certas pessoas, pare de assistir certos filmes, pare de assistir certos programas, pare de ouvir conselhos de certas pessoas, saia deste caminho de morte, saia deste caminho profanado, volte para o caminho da cruz, volte para o caminho do Evangelho, volte para o caminho de Jesus, volte para o caminho da Bíblia. E você não faz isso. E como que você quer poder ser transformado ou transformada? Não tem como, porque você continua num caminho corrompido, e esse caminho corrompido Deus não aceita. Deus não fará nada. Quando Deus viu que os homens estavam num caminho corrompido, Deus falou o quê? Eu vou matá-los. Mas quando Deus olhou Noé, falou, Noé era bom. Noé é um homem que anda com Deus. O que significa andar com Deus? Ele anda no caminho que Deus colocou para ele e não se desviou. Nos dias de Noé, muitos estavam fora do caminho, mas Noé não permitiu que os seus filhos, que a sua esposa, que as suas noras andassem no caminho da maioria. Hoje em dia a igreja quer ser como a maioria, quer ser aceita. Ah, mas o filho do fulano de tal, pastor, o pai, ele vai lá na igreja e ele faz essas coisas, não tem problema. Aí você fica, como é que eu faço? Eu vou perder meu filho. Não, filho, pode ir também, não tem problema não. É melhor ele estar na igreja ouvindo a palavra, né? E fazendo essas coisas, do que uma hora ele conserta. Não, ele não vai consertar uma hora, porque ele está fora do caminho. Ele está no caminho profanado. E aqueles que estavam no caminho profanado, a justiça veio com martelo e os esmagou. Quantos estão entendendo? Deus falou, vocês estão profanando a terra, então a minha justiça vai vir e vai esmagar vocês. Mas aquele que anda comigo, aquele que está andando comigo, ele vai entrar na arca. Entra aí com a sua família. Vocês não estão nesse caminho, vocês não fazem parte dessa corrupção. Nós temos visto várias igrejas que usam o nome de Deus,
e que fazem várias coisas erradas que Deus já falou para não fazer. Quantos aqui estão cansados de saber? Quem veio da igreja católica? Levanta a mão, bem alto. Ou quem foi criado no catolicismo? Levanta a mão. Você está cansado de saber, já ouviu, que Deus não se agrada de imagem de escultura. Sim ou não? Que aquilo lá é pecado. A igreja católica se desviou no caminho. Está fazendo o que Deus não quer que ela faça. Não, mas Deus vai perdoar, Deus vai aceitar. Tudo que é corrompido, tudo que é profanado, Deus faz assim, ó, lhe joga no fogo para ser purificado. A não ser que você se arrependa. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quando chega o juízo, acabou. Não tenta, Deus ele não tenta consertar algo que está quebrado. Não, esse ventilador aqui está quebrado, vamos consertar, vamos limpar. Deus faz o que? Não, joga no fogo, compra um novo. Eu dei tempo para vocês arrumar, vocês não arrumaram, joga fora agora e compra outro. É assim, porque chegou o dia do juízo, da prestação de contas. Até chegar esse dia ainda tem chance, mas na hora que chegar esse dia, acabou. Quantos estão entendendo? Então Deus fala, você está andando no caminho com a sua família, no caminho que eu pedi, você é meu amigo, você anda comigo, você vai ser salvo. Então nós temos visto várias igrejas fazendo tantas coisas erradas. Aí, muitas pessoas saíram das igrejas católicas e foram para as evangélicas por conta das idolatrias, por conta das velas, por conta dos falsos ensinos. E hoje nós vemos muitas dessas coisas dentro das igrejas evangélicas. Deus já falou claramente que não é para ficar fazendo da casa dele um mercado, fazer da casa dele um lugar de se fazer maneira de ganhar dinheiro. E as igrejas continuam fazendo o quê? Pedindo dinheiro, montando livraria dentro da igreja, vendendo vários livros, vendendo isso, vendendo tudo. Vende bolo, vende aquilo, vende água, vende aquilo outro, com a justificativa de que está fazendo para Deus. Isso é profano, isso é corrompido, isso não é o evangelho da cruz e de Cristo. Saia deste caminho, salve os que estão neste caminho, não faça parte deste caminho. Não fique dando dinheiro para esses ministérios. Não fique alimentando. Você critica que ciclano, que fulano cobra 40 mil para fazer um show, mas você compra o CD dele, você compra o DVD dele. Então você está compactuando com o pecado dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vamos ser santos. Ah, pastor, como é que eu vou fazer então? Vamos voltar para o aleluia então. Ah, aleluia, e aleluia, aleluia. 30 minutos só aleluia. Podemos mais nos corromper, porque a maldade aumentou na terra, porque o homem estava desviando o caminho, e Deus dando chance, volta para o caminho, e o homem não queria voltar. Até quando você vai ficar em dois caminhos? Até quando você vai ficar coxando em dois pensamentos? Até quando você vai ficar duvidoso? Se você está aqui, e aqui Deus da Bíblia é pregado, Deus do Evangelho é pregado, escolha esse Deus. Escolha qual Deus você quer servir. A igreja precisa abandonar, deixar de servir a mamão. A igreja precisa parar de servir a sensualidade. A igreja precisa parar de servir o homem e voltar a servir a Deus. Igrejas que fazem festas juninas na época de julho. Eu não sou contra a gente alugar um sítio. Vamos lá fazer um churrasco, vamos lá ter uma comunhão, vamos lá brincar, anda de cavalo, pula, mas montar dentro da igreja, e o pessoal de chapéu, o pastor lá, e fazendo a disputa no altar, qual que é o casal mais cowboy? Isso aí é profano. A casa de Deus não pode virar circo, a casa de Deus não pode virar um mercado, e monta barraquinha disso, barraquinha daquilo. Isso é pecado, eu já fiz parte disso. E hoje eu sei que isso é pecado. E não faço mais. Porque eu abandonei este caminho. Quantos estão entendendo? Então, se nós viemos aqui, nós entramos aqui, é para orar. É para buscar a face do Senhor. Nós não precisamos. Nós precisamos de dinheiro para fazer um monte de coisa aqui. Trocar a iluminação da igreja, que eu estava conversando com o irmão, porque está escura. Terminar o altar, que até hoje não está pronto, não tem um carpete. Nós temos várias necessidades, mas você não vê eu fazendo o carnê daquilo, o carnê daquilo outro, o carnê disso, o carnê não sei do que, o vender bolo, vender não sei o que. Não fazemos. Iríamos até fazer
Os irmãos estavam falando de fazer aí uma... Como é que chama? Uma rifa das motos ali. Eu falei, não vai fazer. Deus falou comigo, não é para fazer isso. Vou arrumar o documento das motos, vou arrumar as motos, vou vender pelo preço que ela vale. Quem quiser puder comprar, compra. E aí o dinheiro nós vamos abençoar aqui para fazer as coisas que precisam ser feitas. Não vamos fazer assim. Porque nós esperamos que Deus abençoe a sua vida financeira e que você tenha gratidão e traga o seu dízimo e traga a sua oferta. E com isso nós façamos o que nós temos para fazer. E não ficar falando, dá dinheiro, dá isso, dá aquilo, vai ter conferência, paga a inscrição, faz isso, faz aquilo, vende isso. Não. Então nós vamos continuar assim. Até que os irmãos tenham entendimento. Deus está me abençoando, eu estou sendo próspero, Deus está me abençoando. A palavra de Deus fala que eu tenho que dar de bom coração, vou levar meu dízimo, vou levar minha oferta. Voluntária, sem me apresentar, porque o envelope é cru, sem nome. É entre mim e Deus, é a minha gratidão. E você traz, e então nós vamos fazer, precisamos rebocar a parede lá de fora, porque chove, fica acontecendo isso aí. Precisamos fazer muitas coisas, e não temos dinheiro, mas nem por conta disso ficava falando, porque eu não quero sair do caminho. Eu quero crer que Deus é fiel, que Deus vai mover o coração de vocês, que vocês vão liberalmente abençoar a obra de Deus. Quantos estão entendendo? Que vocês liberalmente irão evangelizar e dizer pessoas, vamos lá ouvir a palavra de Deus, porque ela é pregado a palavra de Deus. Vamos para a casa de Deus. Se você quer fazer diferença nessa cidade, no mundo que nós estamos vivendo hoje, você precisa voltar para o caminho da Bíblia. Como eu tenho falado, não fique assistindo coisas erradas na televisão, não fique muito tempo na internet, faça jejum, se for possível. Aquilo que te impede de entrar no reino de Deus, arranca. A Bíblia fala, se o teu olho te impede, arranca. Se a internet te impede, arranca a internet da tua vida. Se o WhatsApp te impede, tira o WhatsApp, tira o Facebook. Faz um jejum desse negócio. E vai ler Bíblia, vai orar. Volta para o caminho de arrependimento. A Bíblia fala, voltai às veredas antigas. Procura para mim esse texto, acho que está em Isaías. Voltando às veredas antigas. A igreja precisa deixar de ser contemporânea. A igreja precisa deixar de ser moderna e voltar a ser a igreja da cruz. A igreja do evangelho da cruz, que é a igreja que tem poder de salvar pecadores, de curar enfermos, restaurar famílias. Se a igreja tivesse tanta autoridade e poder, não seria necessário que tantas pessoas casassem segunda, terceira vez, mas os casamentos seriam restaurados. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, estão entendendo, por favor, o que eu estou falando? É o que Deus tem falado em mim. Vamos voltar a uma vida simples com Deus, de ajoelhar e orar, de falar com Deus. Eu estava, preste atenção, eu já estou encerrando. Deus é maravilhoso, né? Você vê numa palavra tanta coisa que a gente tira. Não vai dar para mim pregar tudo hoje aqui. Estávamos ontem fazendo estudo com a chinesa, com a Liu. Ontem foi a terceira vez. Eu dei a Bíblia para ela, que vocês nos deram. E ela ficou muito feliz. Deu uma Bíblia em chinês para ela. E ontem nós começamos a estudar a Bíblia com ela, num livrinho que a minha esposa conseguiu, falando sobre salvação, falando sobre tudo. E ela está muito sedenta de aprender a palavra. E quando estávamos ontem lá em casa, ela falou assim, eu quero aprender uma canção para adorar a Deus. E eu falei assim, vamos então adorar a Deus juntos. E comecei, aleluia, aleluia, aleluia. E ela ficava olhando e ficava assim, aleluia, tentando, né? Daqui a pouco ela já estava cantando, aleluia. Ela falou, uma palavra só, mas muito bonito. E ficou com o olho cheio d'água. E ela adorou. Falei, agora você já aprendeu uma canção para você adorar a Deus. E na hora de terminar, falei, hoje nós vamos orar diferente dos outros dias. Como nós vamos orar? Falei, nós vamos orar ajoelhado. E todo dia quando você for orar, você vai orar ajoelhado agora. E eu falo isso para vocês. E vocês têm obedecido isso?
tem voltado para a igreja que chega e a hora ajoelhado? Ou você é da igreja que chega e conversa com todo mundo e bate papo com todo mundo, mas não ajoelha? É irreverente a Deus. Você tem voltado para esse caminho? E aí ela ajoelhou e a gente orou. E ela ficou orando. E ela olhava, eu abri um olho e olhava para ela, ela estava orando. E aí eu pedi licença, coloquei a minha mão na cabeça dela e comecei a orar por ela. Eu tô indo mais profundo agora. E comecei a orar. No final ela ficou com o olho cheio d'água, falou: muito obrigado, muito obrigado. Estou começando a sentir a presença de Deus. Falou assim. Agora como é que faz para ele falar comigo? Eu quero ouvir ele. Ela falou. Eu falei: calma, você vai chegar lá. Eu falei: você é a minha melhor aluna. Eu falei: melhor aluna minha e da Dani. Falei para ela: você está melhor do que muita gente lá da igreja. Ela fica com vergonha. Ela obedece, irmãos. Se eu falo para ela assim, ó, você tem que orar ajoelhado. Na próxima ela chega e fala: orei ajoelhado. Você tem que fazer isso. Aí eu fiz. Tudo que eu falo com a Dani, ela obedece. Aí eu fui falar alguma coisa para ela lá. Ela falou: não precisa explicar isso. Daniele já me explicou muito bem. Já estou fazendo isso. Eu falei: meu Deus, que tremendo isso. É maravilhoso. Por isso que eu não me canso de contar isso. Essas maravilhas do Senhor. Amém? Porque nós estamos ensinando as pessoas a voltarem para o caminho de Deus. Achou? Olha lá. Assim diz o Senhor: pode-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, os caminhos mais antigos. Qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para vossas almas. Mas eles disseram: não andaremos nele. Deus falou o que para eles? Volta para os caminhos antigos. Volta para as práticas antigas. Vocês estão ficando muito modernos demais. Está perdendo a reverência. Está perdendo o respeito. De novo o homem está fazendo o quê? Está fazendo o quê? Olha aqui. Saindo do caminho. O que nós lemos lá em Gênesis? Por que a terra estava ruim? Porque o homem estava o quê? Profanando o seu caminho. O caminho que Deus colocou para ele. Aí Deus falou: volta para o caminho antigo. Pergunta qual que é o caminho bom. Anda por ele. E vocês vão achar descanso para vossas almas. Mas eles disseram: não andaremos nele. Eu vi uma frase ontem que eu achei muito bonita, que é assim: nossos problemas, mais ou menos assim, os problemas não têm descanso, mas os filhos de Deus sim. Situações difíceis não têm descanso, mas os filhos de Deus sim. Amém? Quando você volta para o caminho, você tem descanso para a sua alma. Deus está falando: volta para o caminho antigo. Não é feio você chegar na igreja e ajoelhar. Não é feio você tomar cuidado com a roupa que você se veste para vir para a igreja. Não é feio você trazer a sua Bíblia. Embora vai projetar aqui. É bonito porque você... Mas para que eu vou trazer Bíblia e se projeta lá? Porque aquele que está vendo você sair da porta da sua casa, seu vizinho, para entrar no carro com a Bíblia, vai ver que você é servo de Deus. É serva de Deus. Aquele que está vendo você entrar no ponto de ônibus com a Bíblia, vai ver que ali você é luz. E na hora que ele precisar, ele vai te procurar. Porque vai ver que você é homem e mulher de Deus. As pessoas precisam ver em você. A Bíblia fala que não deve se esconder a lâmpada debaixo da cama. Tem que ficar no lugar alto. Amém? Volta para o caminho antigo. Volta a orar de joelhos. Volta a carregar a Bíblia. Volta a ler a palavra. Volta a ler a Bíblia. Volte a orar nas madrugadas, volte a ir aos montes, volte a ouvir os hinos mais antigos talvez, escolher bem os hinos que você está ouvindo, se eles são bíblicos. Amém? Glória a Deus. Volta lá, por favor, verso 12. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Na outra versão, né? A sua conduta, a sua maneira de viver, os seus caminhos. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, eu não vou conseguir terminar, então eu vou ler só esse texto agora. 2 Pedro 3.
Por exemplo, uma coisa que eu vou ensinar na próxima aula, no próximo culto. Muita gente fala, né? Aí. Verso 6. Volta, por favor. 5. Deixa eu ver o 4. Volta lá desde o 1. Pode colocar na NVI, por favor. Vejamos o que o apóstolo Pedro diz. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo, segunda epístola de Pedro. Em ambos quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem. Ele vai voltar lá em Noé. Das palavras proferidas no passado pelos santos profetas. Ele está falando de Isaías, de Jeremias, dos profetas. Lembra do que os profetas falaram? O que eles falaram aconteceu. Falaram que havia um Messias, e o Messias veio. Aí ele está falando, e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos lhes têm ensinado. Ele está falando o quê? Os profetas profetizaram. O que eles profetizaram, o quê? Aconteceu. Os apóstolos ensinaram o que Jesus mandou, e isso deu fruto. Volte lá atrás, comece a pensar, se tudo isso aconteceu, será que também não vai acontecer a vinda dele? É isso que ele está querendo dizer, quer ver? Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombadores, e seguindo as suas próprias... Voltando em Gênesis, por que a maldade aumentou? Porque os homens abandonaram o caminho de Deus, seguindo o impulso da sua própria paixão, da sua própria vontade. 4. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? O que aconteceu? Jesus não vai voltar mais? Escarnecendo as pessoas. A igreja hoje vive como Jesus não vai voltar mais. É a igreja da prosperidade, é a igreja disso, é a igreja daquilo, vamos reinar na terra, né? Deus deu o céu pertence ao Senhor, mas a terra Ele deu aos homens, vamos lá, né? Então olha lá, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formada da água e pela água. Formada da e pela água. Repete, por favor. O que ele está querendo dizer? Quando Deus criou a terra, lá em Gênesis 1, Ele criou a terra da água. O que ele fez? Fez separação da água aí? Presta atenção aqui. Ele fez separação do quê? Da água e da terra seca. Aí Ele fez a terra. A terra todo mundo sabe que é mais constituída de água do que por terra. Então quando Ele separou a água da terra, ali Ele constituiu os continentes e Ele constituiu a terra. Então a terra foi formada da água. E por que pela água? Ele está falando do dilúvio. Quando a terra foi profanada e Deus falou, não, eu vou ter que trazer juízo, eu vou ter que purificar a terra para começar tudo de novo. A terra também foi formada pela água, porque as águas do dilúvio trouxeram uma nova terra, deu uma nova oportunidade ao homem. Então ele está falando que a terra foi formada, volta por favor, da água e pela água. Quem entendeu? E aí ele vai completar que vocês vão entender. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e... Então ele está falando, a terra foi formada da água e pela água, porque a terra passou por um processo de transformação. Deus deu uma nova chance. A terra estava profanada e Deus veio o quê? Trouxe o juízo dele para purificar a terra. Então houve uma nova terra depois do dilúvio. Só que está chegando de novo o quê? É igual uma cisterna. Quem sabe o que é cisterna? Para mim não ter que falar aqui. Você constrói uma cisterna. E aí ela chega e enche. Aí você limpa. Ela enche. Chega uma hora que não dá para usar mais ela. Está cheia de tanta sujeira que não dá mais. É o que está acontecendo aqui. Entenderam? Aí ele fala, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Está falando do dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo. A mesma palavra que transformou a terra pela água, que criou a terra pela água, que purificou e transformou a terra
pela água, agora também está separada para o juízo de Deus, pelo fogo de Deus, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam, olha para o seu irmão e fala isso para ele. Para outro irmão agora, não se esqueça disso. Outra agora, não se esqueça disso. O que a igreja deixou de pregar? Justamente isso. Jesus não veio até agora, Jesus está demorando demais. Escarnecedores. Será que ele vem mesmo? Tem gente que não tem coragem de assumir, mas não tem pastor que nem acredita mais na vinda dele. Está demorando, então vamos fazer do nosso jeito aqui. Só que ele está falando, não esquece do que os profetas profetizaram, e aconteceu. Não esquece do que Jesus mandou os apóstolos pregar e fazer, e tem acontecido, os sinais têm acompanhado eles. Não se esqueçam que o mundo foi feito pela palavra de Deus através da água, e também pela água o mundo foi transformado, aquele mundo foi destruído, um novo mundo pelo juízo e purificação de Deus nasceu. E agora esse mundo que agora sobrou também está reservado para o dia do juízo, para o fogo de Deus. Não se esqueçam disso, que tudo o que aconteceu é prova de que ainda há coisas a acontecer. O juízo de Deus agora na terra pelo fogo, o dia do juízo de Deus e a volta de Jesus. Não esqueçam. E nós estamos cometendo o mesmo erro que nos dias de Noé, vivendo os nossos caminhos, vivendo as nossas vontades, vivendo as nossas paixões. E Deus está levantando os João Batista, como eu, no deserto, falando o quê? Arrependei-vos, voltem, arrependei-vos, voltem, arrepende-te, volta. E aí ele fala, não esqueça disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Precisa de eu pregar o que está escrito ali? Ele está explicando. Vivam de maneira santa, deixa aí, e piedosa. Vivam no caminho, não criem um atalho, não criem um evangelho, diferente da Bíblia, não, mas eu entendo diferente. Não, mas para mim não é assim. Não, mas não é desse jeito que você está falando. Não, pastor, você não, sei lá, talvez Deus vai ter misericórdia. Não, irmãos, se vocês são essas pessoas, vivam como é necessário que nós venhamos viver. A terra se profanou porque os homens começaram a viver independente de Deus no seu caminho. E Deus está falando, volte a depender de Deus. Esse negócio de igreja aí, Deus, nós somos uma igreja, não precisa congregar. Quem já viu isso? Por conta de tantas pessoas estar decepcionadas com igrejas, as pessoas não estão congregando mais. Isso é de Deus? Não é de Deus. Não é de Deus as igrejas estar fazendo aquilo, e não é de Deus as pessoas deixarem de congregar. Não é de Deus as pessoas encher o bolso desses falsos profetas, e não é de Deus também você também ser abençoado, e não dá dízimo, não dá oferta, não dá nada. Não é de Deus você antes acreditava na manifestação do poder de Deus, você se decepcionou, agora você é um cético. Eu já expliquei isso aqui na igreja. Não é de Deus você sair de um extremo e para o outro. É de Deus você estar no caminho, na direção da palavra. Voltar nas veredas antigas. Viver um evangelho de cruz. Viver uma vida entregue a Cristo. Viver uma vida de oração. Não deixar de congregar como é do costume de alguns. Não deixar de ter uma vida voluntária, de gratidão, de abençoar com ofertas voluntárias, com gratidão, para que não falte mantimento na casa do Senhor. Sede submisso aos vossos guias espirituais, porque eles cuidam das vossas vidas como quem prestará contas a Deus. Glorifiquem a Deus com todo o vosso procedimento, naquilo que você come, naquilo que você bebe. Tudo que está na Bíblia você tem que obedecer. Não é porque lá ou em outro lugar ou de outra forma era feito que você agora, não, agora eu vou para esse caminho aqui.
Não, você volta para as veredas antigas. Volta para os caminhos antigos. Mas aquele povo que Jeremias estava falando com eles falaram o quê? Não queremos andar nesse caminho. Então a decisão é de vocês. De qual caminho vocês querem seguir. E ali termina falando: vivam de uma maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Aleluia, aleluia. Boa é essa palavra. Quantos entenderam? Não terminei, estou na metade. Se você quiser subir ao fim, saber o fim, na próxima quinta-feira eu vou dar o fim, a segunda parte. Vamos orar agora. Curva a sua cabeça. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós aguardamos na sua promessa. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós louvamos o teu santo nome. Nós te bendizemos. Obrigado, Senhor. Rabacachori alabaçu que anda alabás. Aleluia. Toca, Espírito Santo, a tua igreja. Toca no teu povo. Não queremos viver, Senhor, impulsionado pelo nosso próprio conhecimento, impulsionado pelos nossos desejos, impulsionado pelas nossas vontades. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a tua igreja, perdoa o teu povo. Perdoa-nos, Senhor. Não retire de nós o teu santo temor. Aleluia. Rabacachore alabás. Não retire de nós o teu santo temor, Senhor. Vamos procurar pelas veredas antigas, Senhor. Pelos caminhos antigos. Para que tenhamos descanso na nossa alma. Aleluia. Move o coração do teu povo, Senhor. Eu não posso fazer isso, só o Senhor pode. Só estou ensinando eles aquilo que o Senhor tem me ensinado. Só estou sendo uma voz no deserto, Pai. Comove o coração da tua igreja, do teu povo, a viver uma vida santa para ti, irrepreensível. Eu te peço, meu Pai, começa essa obra na minha vida. Não permita que essa obra na minha vida pare, Pai. Essa obra que o Senhor começou, tão maravilhosa, de arrependimento e santidade. Converte-nos para ti, Pai. Agora que nós ouvimos o Evangelho verdadeiro, faz-nos nova criatura para ti, transformados, gerados em ti, Senhor. E aquele que estiver aqui nesta noite, tiver algum pecado que ainda não foi confessado, havendo arrependimento, ele confessando, Pai, perdoa-o. Purifica-o e o transforma para o teu louvor. Porque o desejo do Senhor é que nenhum dos teus percam. Por isso que o Senhor não demora, mas às vezes segura
para que haja tempo de arrependimento. Oramos para que haja arrependimento, Pai. Que o Senhor desperte-os do sono espiritual. Desperta a tua igreja, Pai. Eu oro em nome do teu Filho Jesus Cristo e te louvo por essa palavra que o Senhor me deu, para que eu possa me alimentar dela no meu espírito. Em o nome de Jesus, teu Filho, que eu oro. Amém. Amém. Aleluia.